E você vai acompanhar agora um drama que já dura 6 anos, de uma mulher que luta para ser a mãe legítima do filho e dar nome a ele. Ela adotou um menino, mas oficialmente ela é apenas a guardiã da criança. Uma situação que extrapola em muito a lei sancionada o ano passado, justamente para agilizar as adoções. Veja na reportagem de Elaine Cortez. Para gerar um filho, 40 semanas. Para ser mãe, uma vida inteira. Ele é a minha razão de acordar todo dia e querer que o mundo seja melhor, que a vida seja boa. O sonho de Adriana Mariani não seria realizado em 9 meses de gestação. Mais do que engravidar, ela queria ter um filho. Em 14 de julho de 2011, ele nasceu. Para ela, uma gravidez que durou 3 anos, 5 meses e 12 dias. Tempo de espera na fila para a adoção. Felipe tinha 9 meses, Adriana, 41 anos. Mãe e filho se reconheceram. Meu filho nasceu naquela hora, porque a minha perna bambeou, meu coração acelerou, a minha garganta fechou, eu comecei a chorar copiosamente e eu só falava assim: filho, que bom que você me encontrou. Eu não aguentava mais te esperar. Quem é a Adriana? Para Felipe, a mãe. Para o único documento legal do menino, uma guardiã. Eu não sou a guardiã do meu filho, eu sou a mãe dele. Eu sou a mãe, eu que dormi e não acordei noites e noites e noites a fio, porque meu filho só veio dormir uma noite inteira com 4 anos e meio, sabe? Eu que dei as mamadeiras todas nas madrugadas, eu que levei para os pronto-socorros todas as noites que precisou, que fez inalação, que internou quando foi necessário. Eu sou a mãe dele. A lei prioriza o laço sanguíneo. Antes da família biológica perder os direitos, é preciso saber de todos os parentes se há interesse na criação do menor. Isso foi feito, pelo menos desde 2014. Não há nenhuma oposição. Ainda assim, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, onde o menino nasceu, recorre contra a adoção. O processo de destituição procuraram, ninguém quis, a família biológica do meu filho não quis o meu filho, foi por isso que ele foi disponibilizado para adoção. Adriana questiona quem, afinal, a Defensoria defende neste momento. A Defensoria Pública assume esse lugar, digamos assim, para eu ter com quem brigar, se é que eu posso usar essa palavra, né? Então, assim, eu quero adotar e ele precisa ser destituído. Tá, então eles ficam defendendo essa família biológica até não ter mais recurso. A lei prevê vários recursos, o que é uma pena quando, por exemplo, no meu caso, não existe a menor possibilidade, né, de reinserção. Então, cada vez que o processo cabe um recurso, a Defensoria simplesmente entra com recurso, ela não lê o processo. Em nota, a Defensoria Pública alega que não foi dada a chance dos pais conviverem com o filho. Até agora, eles perderam todos os recursos. Os pais biológicos de Felipe são interditados pela Justiça por dependência química. Ninguém, além de Adriana, reivindica o direito de ter a criança. Nós estamos na Justiça, eu com os meus 3 advogados, brigando com ninguém. Porque eu não tô brigando, não tem uma pessoa querendo tirar o meu filho de mim. Eu estou brigando com ninguém. O processo de adoção de Felipe está 10 vezes acima do prazo determinado por lei. 120 dias é o novo prazo legal para que uma adoção seja regularizada. A mudança na lei aconteceu em novembro de 2017, mas muitas famílias ainda aguardam há anos esse direito. O Hoje em Dia ouviu a presidente nacional da Associação de Direito de Família e das Sucessões. A advogada, especialista no assunto, explicou que o prazo de 120 dias até pode ser renovado, desde que haja uma justificativa maior, visando sempre o bem-estar da criança ou do adolescente. É possível que um processo dure, mesmo sob a vigência dessa nova lei, mais do que os 4 meses. Mas a meta é essa. Todos que estão envolvidos no processo de adoção têm que envidar esforços para que haja uma agilidade, uma maior celeridade na sentença de adoção. A Lei 13.509
modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente. O prazo para a conclusão de um processo de adoção deixou de ser interminável, mas não foi só isso. O tempo de recolhimento em abrigos, que antes era de 2 anos, diminuiu para 1 ano e meio. É o prazo que a guarda deve ser finalmente liberada. E o período de adaptação na nova moradia dos pretendentes à adoção que vem na sequência deve ser finalizado em 90 dias. Mas e como ficam os processos anteriores a essa mudança? Eu entendo como sendo uma aplicação tanto para os processos em andamento como para os processos novos, mas com o bom senso, a razoabilidade, né? Mesmo para os processos em andamento, o que se estabeleceu com essa lei é: vamos todos trabalhar com a maior celeridade. Irmãos e crianças ou adolescentes com alguma deficiência têm direito a uma prioridade ainda maior. Existe toda uma expectativa muito natural, tanto dos pretendentes à adoção, que apenas têm a guarda, como da própria criança, né, ou adolescente que está em processo de adoção, de que esta situação se concretize, né? Que a certidão de nascimento venha, né, a ser apresentada como sendo filho de senhor fulano de tal ou senhora fulano de tal. Vai além de uma formalização. Prejudica, né, a estabilidade emocional, né, a educação, né, porque uma criança e um adolescente precisam ter a maior estabilidade possível, né, para terem a melhor formação possível, né? O crescimento mais saudável em todos os sentidos que se possa imaginar e querer. Humilhante. Eu passo por situações diárias humilhantes porque não sou reconhecida como mãe do meu filho, né? Em várias situações. Em qualquer situação que eu tenha que apresentar um documento, eu não tenho um documento dele. Não tem nenhum documento que mostre que eu sou mãe dele, que ele é meu filho e que ele tem o nome que ele tem. Foi o nome que eu escolhi para ele. Impacto na educação. Desgastante, injusto com ele. É comigo, mas é muito mais com ele. Ele tá nesse momento na 1ª série, tá começando a ser alfabetizado, ele tá começando a criar a identidade dele, onde ele vai aprender a escrever o nome dele. Ele sempre foi chamado pelo nome social, porque eu fui à escola, tive que explicar, abrir a minha vida particular, a história do meu filho, que é dele. Ele que tem que decidir se ele quer contar pros outros ou não que ele foi adotado. Não sou eu que tenho que decidir isso. E hoje eu sou obrigada a contar para todo mundo, porque ele tem um nome no registro e o nome social, que é o Felipe, que é o meu filho. No Rio de Janeiro, agora é lei. O nome afetivo para crianças em situação de guarda provisória para fins de adoção acaba de ser aprovado. Mas e os demais pelo país? Como ficam? Aí a criança chega em casa e pergunta por que ela não pode escrever o nome dela, chorando, não quer ir para a escola, tem vergonha de ter 2 nomes. Ninguém tem 2 nomes. Ou você tem um ou você tem outro. Nós estamos num limbo com essa situação. Impacto na saúde. A carteirinha do plano de saúde sai no nome da certidão de nascimento. É o nome da certidão de nascimento, não é o nome que meu filho se reconhece. Quando a gente chega lá, eu já chego, peço para ele ficar um pouquinho mais de lado, vou lá, falo baixinho com a secretária e falo: olha, esse nome da carteirinha não adianta chamar porque ele não reconhece. Ele não sabe esse nome, ele não se reconhece. Chame de Felipe, por favor. Mas por quê? As dúvidas chegaram a circunstâncias ainda mais extremas, quando Felipe precisou ir para um centro cirúrgico. Pensa você como mãe. O seu filho volta de uma anestesia no centro cirúrgico com 4 anos, você não está lá do lado dele. Aí a pessoa quer saber se ele está te escutando, né? Sei lá, vamos acordar. Aí chama ele: João, João. Só que ele chama Felipe. Isso é importante ou não é? O nome. Impacto no lazer. Quando eu busquei o Felipe faz aniversário em julho, né? Falei, mês que vem. Então eu já tinha imaginado, ele tinha 9 meses. Falei, poxa, com 5 anos nós vamos passar o aniversário dele na Disney, nos Estados Unidos. Eu não tenho identidade do meu filho, como é que eu vou ter o passaporte? A Polícia Federal vai falar: a senhora quer o quê aqui? Felipe só não existe numa certidão de nascimento, mas é ele, nos braços de uma mãe, que conta histórias para dormir à espera do dia que os dois terão um sono tranquilo. Quando ele será protagonista de verdade, personagem real, e poderá acordar numa realidade verdadeiramente justa. Um capítulo
ainda mais feliz.